Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente está aqui falando sobre um tema muito especial, muito sensível, importantíssimo, que é sobre o Outubro Rosa. E eu recebo a doutora Ana Azevedo, cirurgiã plástica, e ela vai vir aqui hoje abrir o coração, trazer muita informação útil também sobre a cirurgia plástica de reconstrução de mama. Bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, Romulo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo para a gente falar sobre esse assunto tão importante. E a gente vai fazer um acordo. Se você gostar do que você está vendo, você vai deixar o seu like. Só que mais importante, nessa edição, você vai compartilhar esse vídeo com todas as mulheres que você ama, que você gosta, para que essa informação consiga salvar pelo menos uma vida. A nossa meta hoje é salvar uma vida. Seja a sua, seja a pessoa que você vai encaminhar esse vídeo. Então já senta o dedinho aí, ó, e já encaminha esse vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presteza em ter vindo aqui de novo nessa casa, que é a sua casa agora, né? Nossa, Para falar de um tema tão relevante, né? isso é o câncer de mama é um tema assim super importante. Feliz que há muitos anos já, né, o outubro já é muito associado ao Outubro Rosa e que apesar de bastante divulgado a parte principalmente da prevenção, acaba que o que vem depois o pessoal, o público, os pacientes ainda não dominam tanto quanto a parte do início do tratamento da doença. Exatamente. Lembrando que prevenção é o ano inteiro, não é só em outubro. Com certeza. E a gente tem uma edição com o mastologista Dr. Biratan Souza, que ele fala sobre esse rastreio. Eu vou deixar aqui o link no card para vocês irem lá, tá? Também tem um podcast com a doutora Cátia de França, falando sobre o diagnóstico de oncologia para quimioterapia. Aqui também tem um card aqui que eu vou deixar. Mas hoje a gente vai falar sobre reconstrução mamária, certo? Certo. O que é uma reconstrução mamária e quando que ela é indicada? Então, pacientes que foram estão sofrendo, né, com câncer de mama, ele pode ser tanto um tumor que tem a necessidade de tirar a glândula inteira, né, e fica aquela cicatriz estigmatizante que a gente vê, aquela cicatriz meio verticalizada, meio oblíqua ali na mama, mas também pode ser desde uma quadrantectomia, que é tirar um quadrante da mama, ou até mesmo um nódulo pequeno, mas que de alguma forma vai tirar o formato original da mama. Então, como vai ficar uma diferença perceptível de uma mama para outra, a gente utiliza das mais diversas técnicas de reconstrução para restabelecer o formato daquela mama da paciente. Ah, interessante. Quer dizer que a mastectomia, ela nem sempre vai ser uma remoção completa. Não, existem. Aí o pessoal da mastologia é mais capaz de falar do que eu, mas existem vários tipos de mastectomia. A gente fala do quadrante, a gente fala da mastectomia poupadora de pele, que é uma das que pode ser inclusive poupadora de complexo areolo-papilar, que é o CAP, que a gente chama mais popularmente como mamilo. Então, você pode ter sim feito uma mastectomia e não necessariamente ter tirado o mamilo. Porém, tirou o volume da glândula e aí na reconstrução a gente precisa reconstruir a glândula e não necessariamente a pele. Então, existem vários tipos de mastectomia e, consequentemente, vários tipos de reconstrução, que a indicação vai variar muito de acordo com o caso da paciente. Nossa, interessante. Aí agora o leigo aqui sou eu, né? 100% leigo, vou fazer aqui pergunta de leigo, tá? Nossa. Uma outra pergunta que eu tenho essa dúvida, né? A reconstrução de mama, ela pode ser feita junto com a mastectomia ou ela precisa ser feita após? Existem dois tipos das reconstruções. A gente fala a reconstrução imediata, que é literalmente imediatamente após a mastectomia. Na mesma cirurgia, o paciente entra em sala, primeiramente o mastologista faz a ressecção oncológica da doença, e aí depois que, durante a cirurgia,
ele já envia essa peça para o patologista, que é outro médico que está lá na salinha dele, no próprio centro cirúrgico. Ele analisa a peça que foi retirada e fala margens livres, ou seja, provavelmente aquela cirurgia já foi curativa, resseccionou a doença que precisava ser retirada. Então, o mastologista fala, tá liberado. Então, o plástico entra para fazer a parte da reconstrução. Porém, em alguns casos, isso não é possível. Por exemplo, a condição clínica do paciente não é boa para aguentar uma cirurgia prolongada, ou então o paciente vai ser submetido a uma radioterapia depois, que a radioterapia em si, ela danifica não só o tecido localmente, porque ela é bem agressiva para justamente acabar com a doença, com o câncer. Mas ela não é tão seletiva, então às vezes ela queima a pele que está ao redor. Então imagina você fazer uma cirurgia toda de reconstrução e logo após iniciar a radioterapia e queimar aquela área que não está nem cicatrizada. Então, às vezes, quando o paciente tem essa indicação, a gente prefere postergar a reconstrução para um momento que o paciente esteja melhor para se recuperar dessa cirurgia. Ou seja, naquele momento ali, ela precisa pensar em se curar. E Exato. depois, um pouquinho depois, na estética. Isso. Quando a gente consegue o melhor dos dois mundos, né? Fazer os dois ao mesmo tempo é excelente. Mas tem certos casos que aí vai ser uma discussão em conjunto do mastologista com, às vezes, o médico responsável pela prescrição da radioterapia, com o cirurgião plástico para ver o momento ideal, se de imediata ou então outro tipo de reconstrução que a gente chama de tardia. Sim, que seria tardia. A palavra é essa. Isso. A reconstrução tardia. Isso. Agora, você falou nos bastidores que o seu TCC foi sobre reconstrução de mama. Isso. Como foi essa escolha desse tema? Então, onde eu fiz residência, a gente tem um serviço que de toda segunda-feira a gente opera pacientes com câncer de mama. Geralmente, a gente tem 2 cirurgias no dia. Uma imediata, que a gente entra após a mastologia, e uma tardia, que a gente fala paralela. Então, foram 3 anos tendo convivência com esse tipo de paciente e eu sempre achei o assunto muito interessante. O chefe da gente que faz esse tipo de cirurgia, ele é microcirurgião e ele faz um tipo de reconstrução específica, que é a reconstrução por microcirurgia, que é o quê? Atualmente se considera o padrão ouro de reconstrução, porque a gente pega uma pele, já se aprofundando assim sobre o tema sobre os tipos de reconstrução. Mas a gente quer isso, a gente quer Pronto. profundidade. A gente pega a pele do abdômen como se a paciente fosse fazer uma abdominoplastia, sendo que aquela pele e com aquela gordura, ao invés de a gente desprezar, a gente pega aquele tecido, separa os vasinhos, né, a veia e a artéria, pode separar até o nervo também, e coloca na região onde era a mama da paciente que está a cicatriz da mastectomia, a área vazia, né, sem glândula. Então, aquele tecido, aquela gordurinha, aquela dobra que incomodava ela na barriga, agora vai fazer parte da mama dela. E por que microcirurgia? Porque esses vasinhos são muito pequenos e a gente precisa do microscópio para enxergar eles e conectar os vasinhos que eram da barriga para os vasinhos que estão no peito dela, para esse fluxo poder ser restabelecido. Então, é uma cirurgia muito interessante, os resultados são muito bons e, voltando para o meu TCC, ele era focado na neurotização, que é o quê? É essa costura do nervo, que esse retalho que a gente chama, que é essa peça que a gente tira da barriga e põe para a mama, ele não só vai ocupar o volume, como a paciente também vai ter sensibilidade nesse retalho. Nossa! Então, os estudos comprovam que restabelecer essa conexão nervosa permite a paciente sentir como se fosse a própria mama dela e ter uma recuperação melhor, repercutindo até na própria autoestima da paciente. Porque muitos relatos que a gente tem com paciente que tem reconstrução
com a prótese apenas, por exemplo, para restabelecer o volume, querendo ou não, é algo que não faz parte do corpo dela, é algo externo. E a textura da mama com a prótese é diferente da mama sem prótese. Quando você tem prótese dos dois lados, beleza, mas imagina um lado mais molinho, um lado mais duro. Você tem a sensação que algo ali tá estranho, não é o natural. E você tendo as duas na mesma sensação, preservando a sensibilidade, isso te traz mais confiança, te traz mais autoestima. Então, esse foi o tema que eu escolhi, que era a repercussão dessa recuperação da sensibilidade, na qualidade de vida da paciente na sua recuperação pós-mastectomia. Sensacional, viu? Porque não é só. Assim, claro que vai ter aquela diferença, mas quando você já tem uma sensibilidade maior, acaba que a diferença ela reduz bastante ali. Isso, Isso já não é tão discrepante ali, aquela questão já não é só. Enfim, eu acho que ameniza essa exato, diferença de uma mama para outra, né? com certeza. Tem algum caso de paciente que você chegou? Porque eu sei que residência você às vezes não conhece o paciente acordado, né? Isso. Imagino. Tem algum caso de paciente que você conheceu que refere essa sensibilidade? Sim. A gente, como a residência, a gente tem muitos residentes, né? Então, nem sempre a gente consegue estar ao mesmo tempo no consultório e no centro cirúrgico. Às vezes está um lá, outro cá. Mas geralmente as pacientes, nos casos que a gente operava, por mais que a gente não conhecesse ela de muito antes, pelo menos ali no pré-operatório, a gente conversava, reforçava, explicava o que vai ser feito na cirurgia, porque às vezes é um assunto complexo. Aqui eu tô tentando falar do mesmo modo que eu falo com as pacientes, tentando fazer com que elas entendam o que vai ser feito e as mudanças que vão ocorrer no corpo dela. Então, as memórias fortes que eu tenho são que cada vez mais a gente está vendo pacientes muito jovens. Então, meninas assim de 20, 30 anos, com a idade muito próxima à minha, já sendo diagnosticadas com câncer de mama. E a gente vê assim que é uma pessoa jovem que tá cheia de vida, tem criança pequena, que tem toda uma vida social, que quer no verão poder ir para a praia, aproveitar, usar o seu biquíni. Então, a gente fica super motivado a tentar devolver para aquela paciente o mais próximo do que ela era antes. Então, a primeira microcirurgia que eu entrei foi de uma paciente muito jovem que eu sentia toda essa energia vindo dela, que ela queria realmente voltar para a vida dela normal. E a gente sugeriu para ela esse tipo de reconstrução, que a gente chama de DIEP, esse tipo de retalho, que a gente vai pegar a pele faz uma abdominoplastia, que também já é um ponto positivo. Às vezes a paciente chega no consultório até falando: doutor, eu quero fazer aquela reconstrução que a gente aproveita e faz a barriga junto. Então era meio que um 2 em 1. Além de resolver o problema da reconstrução de mama, a gente também fazia o abdômen. Então a gente fez, de fato, fez o abdominoplastia, pegou aquele tecido e conectou na mama, que fez o retalho. E a gente vê que faz uma diferença enorme. Depois que tá lá tudo cicatrizado, bonito, a paciente consegue usar as roupas dela, se sente confortável. Então, foi um caso de sucesso e que me marcou por ter sido o meu primeiro e por ter feito meu olho brilhar para essa área, né? Que realmente é algo que faz muita diferença na vida delas. E não à toa que você quis, né, seguir nessa área por um tempo. Aí você disse que meio que se inclinou para essa área de reconstrução de mama. Isso, eu fiz a minha residência lá em São Paulo e antes de voltar para Natal, eu considerei fazer o fellow. Acabou que meus planos mudaram no final, mas se fosse uma área, se eu tivesse que escolher em seguir adiante e fazer mais um ano de residência, provavelmente seria nessa área de reconstrução. Pois é, a gente sabe que tem um leque gigantesco, mas você ia nessa área aí, ou seja, realmente o olho deve ter brilhado bastante, né? Uma coisa que chama a atenção é
é o fato de você ter falado que tem muitas meninas jovens, né, com Uhum. diagnóstico de câncer de mama. E você vê isso, é diferente da gente ver uma estatística. Quando a gente sabe, a gente ouve Uhum. de alguém, é diferente de quando você é a médica e você tá lá e você tá vendo isso. E você é uma menina que é jovem, que também tá cheia de vida e tudo. Como é que você se sente quando você vê isso? É aquilo, a gente sempre se põe no lugar, a gente fala: "Nossa, poderia ter sido eu, poderia ser eu ali passando por toda aquela situação", e a gente sempre tenta acolher o máximo possível essa paciente. A gente sabe que não é uma situação fácil. Na nossa área, na plástica, não é o que a gente costuma ver, um paciente que de fato tem uma doença. Geralmente, nas outras no nosso consultório, por exemplo, a maioria de pacientes que estão saudáveis, mas que querem buscar uma versão melhor delas mesmas, né, tentar melhorar um contorno corporal, alguma insatisfação que causa uma insegurança, mas além esses pacientes de câncer de mama, além dessa parte, tem todo um contexto ali oncológico, de ter que passar por quimioterapia, de ter que passar por radioterapia, da preocupação de: "Eu vou conseguir curar? Eu vou, eh, seguir minha vida como eu planejei? Ou será que eu não vou conseguir sair dessa e meu período de vida vai ser mais encurtado, eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu planejei, Ela vem com uma aproveitar". bagagem ali, uma pressão, né? Exato. É todo um peso bem maior do que uma paciente que está procurando uma cirurgia eletiva. Então, é uma paciente que a gente precisa estar bem preparado para lidar no consultório. São consultas com um peso emocional muito grande, que às vezes só ali que ela encontra o espaço para desabafar, algo que ela ali na sala de espera não aparenta que está passando por essa situação. E no consultório, quando ela se sente mais confortável, aí sim ela fala, demonstra todas as suas preocupações para a gente. Uma pergunta. Quando a paciente tem indicação de mastectomia, ela já pode procurar em paralelo uma cirurgia plástica? Sim, geralmente, o mastologista costuma indicar, ele geralmente os mastologistas e os plásticos costumam já quem trabalha com essa área se conhecer e: "Ah, eu costumo trabalhar Trabalhar em com". conjunto. Exato, principalmente nas imediatas, né. E na tardia, eu acho que seria para um segundo momento, quando não tem indicação de reconstrução imediata, porque a gente precisa primeiro saber como que vai ficar aquele resultado para depois planejar. Mas caso o paciente ou o mastologista mesmo já queira uma opinião do especialista, do cirurgião plástico, o paciente pode passar em consulta também para a gente esclarecer essas dúvidas, não tem problema nenhum. Eu acho que um dos pontos mais, assim, emocionais relevantes é a ansiedade. Ele não sabe se vai ficar bom, não sabe se vai recuperar a autoestima, o cabelo vai cair às vezes, né? Então, acho que tem esse fator ali de querer resolver logo, né? Isso. Antes de acontecer. E tem outra coisa também que na cirurgia de reconstrução, o que a gente não pode, as a gente não pode prometer que vai ser um resultado já com uma cirurgia só. A cirurgia de reconstrução, não falo na maioria das vezes, mas muitas vezes precisa de 2 ou mais cirurgias, porque a gente tem que ter em mente que a gente está tentando corrigir, né, reconstruir algo que já teve uma intervenção médica, já teve um tratamento prévio, então às vezes são cicatrizes muito profundas ou então com a radioterapia, uma pele muito danificada, que às vezes não só com uma cirurgia a gente consegue já o melhor resultado, às vezes precisa de vários retoques até que a gente fique satisfeito e a paciente também. Eu tive uma experiência que foi minha primeira e única,
acompanhando a cirurgia de reconstrução de mama. Uhum. E foi, assim, tão especial que, por sinal, eu não consegui acompanhar. Porque a paciente pediu para não acompanhar. Olha, eu não queria estar aqui, tô cansado desse processo. Ela tava bem triste. Jovem, 29 anos. Eu acho que ela era engenheira química, se eu não me engano. Petrobras, Rio de Janeiro, vinha operar em Natal. E era a quinta cirurgia dela. Ela teve um histórico de mama que colocava um balão, eu acho, para poder acomodar uma futura prótese. Aí colocou uma prótese, aí rejeitou, tirou a prótese, ficou murchinho. Teve que botar um balão de novo, porque não conseguia alojar a prótese. E uma após a outra. Até que nesse dia era a cirurgia final, em tese. E ela tava bem arrasada. Bem arrasada. Isso. A gente também passa pela mesma situação. Eu presenciei casos que não deram certo, porque, como eu falei, é uma região que já teve uma doença, que às vezes teve outros tratamentos. Então, a cada cirurgia que a gente às vezes tenta e infelizmente não dá certo, seja por uma infecção, por uma rejeição, pelos pontos abrirem, cada vez que a gente mexe mais, mais aquele tecido vai ficando danificado. Então, a gente tem que quebrar a cabeça para ver o que a gente consegue fazer. E nem sempre a gente tem um resultado de excelência. Infelizmente, a gente ainda, por mais que a gente existam técnicas excelentes, nós temos também essa limitação que às vezes a gente não consegue entregar o que a gente queria. Existem muitos casos, esse balão a gente chama de expansor, né? Porque às vezes o paciente retirou a mama e ficou ali só a pele, mais nada, zero glândula. E não tem como a gente colocar uma prótese de imediato, porque tá ali a pele fininha, só tem aquilo e mais nada. E a gente precisa criar um espaço para pôr a prótese. Não dá pra gente literalmente entrar no céu à força, né? Tentar colocar ali algo que não cabe. É aquela. O conteúdo versus o espaço é incompatível. Então a gente tem que colocar algo que esteja ali fininho, que é o expansor vazio. O expansor nada mais é que uma prótese vazia, que a gente vai colocando o soro com a seringa no ambulatório, no consultório mesmo. Isso, expansão pode ser feita quinzenalmente, mensalmente, de acordo com o que o paciente consegue suportar. Então, a gente vai enchendo o volume até ele chegar no volume que a gente está planejando, por exemplo, volume de 300 ml. E aí, existem até expansores que podem ser definitivos, mas não é o ideal, porque geralmente tem a válvula para insuflar, para colocar o soro, que incomoda a paciente, ou então a textura, que é a textura, querendo ou não, a gente enche com soro, então é salino, é mais mole a prótese. Então, geralmente a gente tira esse expansor e coloca uma prótese de silicone no lugar. E nem sempre só essa prótese de silicone vai ficar esteticamente bom, porque como eu falei, tá uma mama normal e a outra só a prótese de silicone e pele. Então, às vezes, junto, a gente precisa colocar um retalho para acolchoar essa prótese, para não ficar só a pele e prótese. Então, mesmo colocando essa prótese por baixo do músculo, ainda assim fica muito artificial, porque do outro lado tem gordura que desse lado não tem. Então, a gente também pode fazer enxerto de gordura. São várias técnicas, às vezes, que a gente associa numa paciente só, buscando sempre o melhor resultado para ela. O que conforta é saber que você e a medicina tem esse arcabouço de técnicas aí e que vocês buscam o resultado ótimo, né? A gente Isso, tá no resultado ruim, buscando o bom, buscando o ótimo, mesmo que às vezes não consiga alcançar o excelente, mas tem essa busca pelo menos pelo bom, com para ficar certeza. ali o bom. E a gente sabe que é o que você se dedica a fazer, né? E você e os cirurgiões plásticos em geral. Pelo menos é o que a gente acredita, né? A gente se preocupa muito, porque a mama, na minha concepção, é o maior símbolo de feminilidade. Quando você vai fazer uma apresentação, algo assim, que você precisa falar sobre o feminino. Sempre, geralmente, é aquele contorno
e o contorno ali, incluindo a mama. É algo assim que você retirar aquilo, você literalmente é uma mastectomia, você amputar, é você tirar um parte do feminino dela. E a gente sabe o quanto é importante isso para a mulher. Então, é o quê? É onde você a mama está associado com a amamentação, né, com aquilo de ser mãe, de ser mulher. Então, é uma característica que a gente quer a todo custo devolver para a paciente, para ela poder recuperar sua autoestima, recuperar sua força, né, sua de viver. A gente sente, a gente vê que quando a cirurgia dá certo no consultório, que a paciente entra uma e sai outra completamente diferente. Nossa, Então é deve muito ser maravilhoso. gratificante ver isso acontecendo. Você tem algum caso que você lembra que marcou você? Alguém que chegou que deu certo? Então, a paciente que. O meu primeiro caso de DIEP, que é o retalho microcirúrgico, que eu vi uma paciente jovem, que já era mãe, mas que estava no auge da idade, assim, tinha iniciado sua vida, né, 20 e poucos anos, e que a gente conseguiu restabelecer aquela mama dela e ela poder, assim, a gente tem muitos contatos dela no WhatsApp para conseguir programar retorno e perguntar, ver como é que tá o pós-operatório. E você vê depois, você mudar aquela foto do WhatsApp, que era só a foto de rosto, para uma foto que já inclui o busto, que ela consegue pôr um sutiã, usar um decote, sem se incomodar em esconder aquela região dela. Então, pra gente é gratificante demais. Nossa, que alegria, cara. Que alegria. Eu sinto daqui. Porque eu vejo, eu sei que o advento da selfie, de fazer foto, ele veio pra. Ele é um reflexo de como a gente se sente, né? Com a Uhum. nossa imagem, né? Às vezes tem gente que tira muita foto e posta muito, é uma pessoa que geralmente se ama mais. É aquela pessoa que nunca posta nada, que não tira foto nenhuma, que não aparece em foto. Alguma coisa tá errada ali. Ela não tá se aceitando 100% ali, feliz com o que tá vendo, né? E aí ela deixa de postar rosto, começa a postar rosto e busto. Pra quem fez Exato. reconstrução de mama, a cirurgiã pode ficar morta de orgulho. Exato. A gente vê que aquilo deixou de ser uma insegurança para ela, que ela recuperou essa autoestima e essa vontade de aparecer, de estar no mundo. É incrível, muito bom. Esse Outubro Rosa, a gente falando aqui sobre reconstrução de mama. A pergunta é possível reconstruir mamilo? Sim. A gente tem várias técnicas de reconstrução do mamilo. A gente pode fazer desde retalhos locais, da pele mesmo que tá ali. Retalho que eu falo é quando a gente usa a pele da própria região para reconstruir. E a gente pode também O fazer retalho é um pedacinho de pele. isso. O enxerto também. A diferença é que o enxerto geralmente a gente tira de uma região e leva para outra, e o Uhum. retalho pode ser microcirúrgico, que é o caso que a gente leva de uma região distante, mas a maioria, no caso, para o mamilo, a gente usa ou de retalhos locais, que é usando a pele ao redor, quando disponível, ou então a gente pode pegar e fazer um enxerto de uma pele de outra região do corpo. Por exemplo, como o mamilo geralmente é uma tonalidade mais escura que a pele do paciente, a gente une o útil ao agradável. A gente pega de uma região que não é tão exposta e que a pele geralmente é um pouquinho mais escura, que é a região ali da virilha. A gente tira Uau! um pedacinho de pele, que como também geralmente na virilha a gente tem a pele um pouquinho mais flácida, E é mais escondido. exato, vai esconder. Às vezes a paciente mesmo é imperceptível a cicatriz. É uma região escondida, com a pele mais escura, que a gente consegue enxertar. Agora, se eu puder dar a minha opinião sincera, eu acho que os melhores resultados que a gente tem hoje em dia não são com técnicas nem de enxerto nem com retalho. Os resultados que eu vi assim em consultório, que eu fiquei abismada, são com as pigmentações, com as tatuagens mesmo, de paciente que tem profissionais incríveis que fazem esse trabalho de pigmentação de mamilo e você vê assim, é igual, idêntico ao original. Os resultados estéticos
eu acredito que são melhores. O que a gente pode fazer, às vezes, é o biquinho, né? Que a tatuagem em 3D fica excelente. Você acha, assim, você vê de perto até, você acha que realmente tem aquele volume ali do biquinho Tem uma do luz e uma mamilo. sombra, né? Isso. Mas tem paciente que realmente quer sentir, não quer só a aparência. Então, a gente tem técnicas que a gente consegue reconstruir a regiãozinha do meio ali para dar o voluminho da projeção do mamilo e o restante pigmentar. E o resultado é fantástico. Então, existe sim essa possibilidade, seja por meio de cirurgia, seja por meio de pigmentação. Inclusive aqui na Natal, minha amiga Aline, um beijo pra você, Aline, que é micropigmentadora de cirurgia plástica de corpo em geral, e ela tem um projeto que mamilo de mulheres que fizeram mastectomia ela faz de graça. Poxa, sensacional. É. Ela teve um caso na família, acho que ela perdeu a mãe para o câncer de mama. E ela já fazia micropigmentações de batom, de olho e tal. E passou a fazer aquelas pigmentações que cobrem a cirurgia de abdômen para ficar no tom Sim. da pele ou da mastopexia. Só que mamilo, ela tem esse projeto de vida dela. Ela tem uma agenda ali certinho, um dia na semana que ela agenda essas pacientes. E era muito legal no consultório, porque a gente via tanto as pacientes que fizeram a tatuagem do mamilo, quanto pacientes que falam, não, eu, eu tenho minha mama de volta, mas eu não tenho mais vontade de ter um mamilo. Eu quero fazer do meu corpo arte. E a gente via cada tatuagem linda também que elas faziam cobrindo. Algumas preferiam deixar sem nada, mas outras tinham geralmente desenhos de flores, alguma coisa assim com natureza, e fica uma coisa mais linda que a outra. Eu particularmente gosto muito de tatuagem, tenho algumas, então era muito interessante de ver, e elas às vezes faziam a cirurgia e já perguntavam: ai, doutora, quando é que eu vou poder tatuar? Geralmente a gente recomenda aí depois de uns 6 meses, que já tá tudo cicatrizadinho, que elas já vinham em mente, assim, planejando. Ai, eu tô pensando em fazer tal coisa, então era muito interessante. Era isso que eu ia perguntar. Como é que fica em relação à reconstrução de mama, cirurgia, pós-mastectomia? Como é que fica essa cicatrização da cirurgia? A cicatriz, ela vai variar muito de acordo com a técnica utilizada. Isso eu digo o formato da cicatriz, né? Se vai ser em arco, se vai ser reta, isso vai depender da técnica. E a qualidade da cicatriz vai depender muito também da pele da paciente, da nutrição dela, e também se aquela pele foi irradiada ou não, ou seja, se passou por radioterapia ou não. Eu bato muito nessa tecla porque realmente é algo que danifica muito, ela queima, é uma queimadura a radioterapia. Porque para chegar no tumor que está lá embaixo, primeiro ela precisa passar pela pele, então acaba sofrendo. É como se fosse uma pele que pegou muito sol e ficou muito queimada, sendo que só geralmente naquela região da mama. Então, já é uma pele que não tem a qualidade tão boa. Então, são muitos fatores que influenciam na cicatrização, desde de como foi, se a paciente teve uma recuperação boa, ou se teve alguma infecção ali, às vezes abre um ponto, a cicatriz fica um pouco mais alargada, às vezes a paciente tem uma tendência a fazer queloide, que é aquela cicatriz que fica além dos limites do corte, né? Fica Ela aquela cresce, coisa. ela fica hipertrófica, né? Exatamente. Então, a cicatriz em si da mastectomia vai variar muito. Dessa técnica que eu falei, por exemplo, do retalho, né? Geralmente fica uma cicatriz, pode ficar uma cicatriz até ovalada, ou até ser um retalho que a gente coloca ele embutido. Fica coberto por pele normal da paciente, caso ela ainda tenha, caso não tenha sido feita a ressecção na cirurgia da mastologia. Então, às vezes, a paciente tem um retalho, tipo, tirou um pedaço do corpo de outro lugar, sendo que a gente colocou tudo pra dentro e não dá nem pra perceber. Às vezes, parece que ela só fez uma cirurgia de redução de mama, que fica aquela cicatriz em T, né, invertido. Inclusive, até mesmo é um tipo de reconstrução. Por exemplo, o paciente tem umas mamas grandes, volumosas, e que encontrou um tumor em uma delas, mas que esse tumor está numa região que caso o paciente tivesse interesse em fazer uma cirurgia de redução de mama,
esse tumor já ia junto com o que seria retirado de qualquer forma. Então, o mastologista sempre, o plástico ele não faz essa retirada de tumor, sempre é o mastologista. Por mais que fosse sair de qualquer forma na nossa cirurgia, porque o mastologista vai ver vai avaliar essa questão de, eu vou precisar tirar mais ou menos que isso, eu vou precisar mexer no linfonodo, que o que é linfonodo, que a gente chama de íngua, que são as células, um conjuntinho de células de defesa que fica aqui na axila, que o tumor, quando ele está se propagando, se espalhando para o corpo, ele aparece na mama e o primeiro lugar que ele vai é o linfonodo da axila, para depois, caso não seja tratado, ir para outras áreas do corpo. Então, às vezes, o mastologista precisa mexer na axila para ter certeza que o tumor não chegou ali, ou caso tenha chegado, para tirar, para evitar que ele se espalhe. Então, depois que a mastologista faz toda essa parte e libera, a gente vai e reconstrói. E às vezes a reconstrução é só uma redução de mama que muitos pacientes saudáveis fazem e nem parece que existia um câncer ali. Perfeito. Eu ia perguntar isso. Se só é feito com prótese, ou se ela pode usar o próprio enxerto dela mesma para fazer a reconstrução de mama após mastectomia. Muita gente associa, né, o implante a... Porque é o mais fácil, né, de pensar. Tirou aquilo, substituiu por um implante. Mas não, eu particularmente também sou defensora de a gente usar, sempre que a gente puder, a gente usar algo que a gente chama de autólogo, que é da própria paciente, porque são resultados mais naturais e, como eu falei, que a paciente sente que pertence a ela. Por exemplo, no SUS, a gente não consegue colocar prótese dos dois lados. Por exemplo, a gente tem uma mama que foi afetada e a outra tá normal. Então, não faz sentido financeiramente para o sistema público de saúde fornecer 2 próteses para paciente, sendo que ela só precisa reconstruir um lado. Então, para esses casos, principalmente, o resultado pode ser bom para a prótese, mas a paciente em si, no dia a dia dela, ela pode se incomodar em sentir um lado diferente do outro. Então, quando você opta por colocar, seja gordura ou seja um retalho da própria paciente, na minha opinião, ela vai se sentir mais confortável tendo 2 mamas com texturas parecidas. Inclusive, eu lembrei agora já falando, já vou aproveitar o gancho de falar que desde 2013, se eu não me engano, a cirurgia de reconstrução de mama é garantida pelo SUS. Seja se a paciente tirou esse tumor pelo SUS ou privado. Isso é muito importante as pessoas saberem. É uma informação que pouca gente sabe que existe essa garantia. O SUS, a reconstrução de mama, ela é garantida em casos de câncer de mama e em casos de trauma também. Paciente que se acidenta e por algum motivo teve essa mama amputada. Essas pacientes, elas têm o direito de reconstruir pelo SUS. Às vezes, nem sempre está disponível a reconstrução no serviço que ela fez a mastectomia, porque às vezes é um serviço menor, mas que a paciente, ela precisa resolver o problema principal, que é tirar o tumor. Então, às vezes, ela, pelo fluxo do sistema, ela é redirecionada para um serviço que só oferece isso, só a cirurgia oncológica. Mas ela pode depois, nem que seja referenciada pelo posto de saúde mais próximo da casa dela, fazer a guia de encaminhamento e passar para um serviço que tenha cirurgia plástica e que ela possa reconstruir essa mama. O processo da cura do câncer de mama, ele não está só ali em tirar o tumor. Faz parte também a gente reconstruir e fazer com que ela consiga recomeçar a vida. Muito bom saber, perfeito, doutora. Isso me traz uma outra pergunta. Uhum. A mulher que teve câncer de mama, que passou pela mastectomia e ela vai reconstruir a mama com silicone, com prótese de silicone de um lado, ela pode colocar a prótese dos dois lados para ficar mais parecido? Se ela fizer a cirurgia no particular, sim.
Como eu falei, pelo SUS, o SUS garante a reconstrução de uma mama. E lá no consultório, na residência, que era pelo SUS, muitas pacientes chegavam, doutora, e se eu comprar outra prótese? Aí uma vai pelo SUS, a outra eu compro, aí eu fico com as duas. Infelizmente, pela rede pública, a gente não pode fazer isso, porque tudo que a gente coloca na paciente pelo SUS, o SUS tem que ter a garantia de que, caso aquela prótese dê algum problema, ele precisa substituir. Então, por exemplo, às vezes tinha paciente como aquela que você falou, que rejeitou a prótese. Às vezes também a gente tinha caso de rejeição, que a gente precisava reoperar ela, tirar essa prótese, no futuro colocar outra. Então, caso a paciente que colocou as duas próteses, uma pelo SUS e outra porque ela própria pagou, e dê problema, e a gente precisa reoperar pelo SUS, então o SUS teria que dar, na próxima vez, as duas próteses, entende mais ou menos? Entendo perfeitamente. Eu acho. Então, infelizmente, a gente gostaria, a gente como médico, a gente quer o melhor resultado para paciente, mas às vezes a gente tem essas limitações. Mas caso o paciente procure a reconstrução no particular, aí sim a gente consegue fazer. O céu é o limite, assim, para o que a gente pode fazer. É, porque assim, para o leigo, o céu não é o limite. É, Para o leigo, o nosso, assim, pelo menos para mim, eu entendo que o meu corpo ele tem limites, né? A isso, medicina ela tem um limite ali até onde pode. Eu acho que na cirurgia plástica a expectativa alinhada é tudo. Eu isso. acho que você só faz se você alinhar, senão você pode ter problema até consigo mesmo, com sua cabeça, né? E é muito bom que você falou, porque por mais que eu tinha falado isso, da gente ter muitas opções de reconstrução, nem sempre, como eu também reforço, nem sempre a gente vai ter aquele resultado de excelência em pacientes que já tiveram umas cirurgias prévias naquele local e já a anatomia já foi modificada, né? A gente tenta ao máximo fazer procedimentos que deem certo, que tenham melhor resultado, mas também a gente tem que se limitar para reconhecer que nós também somos humanos e que a gente jamais vai conseguir chegar na perfeição. Eu, no caso, sou cristã, eu acredito, né, na perfeição divina que a gente foi feito, mas a gente tenta restabelecer o mais parecido possível. Se a gente fosse sair um pouquinho desse contexto de SUS ou de ser particular e financeiro em geral, se a gente fosse falar de possibilidade de hoje dentro da medicina e da cirurgia plástica, dentro da tua prática de consultório, do que Uhum. você consegue oferecer, é possível a paciente colocar uma... É a paciente que passou por mastectomia e precisou retirar um lado da mama, uma mama, Uhum. ela vai colocar uma prótese, ela consegue colocar dos dois lados para deixar mais parecido, mais simétrico, mais igual? Sim, com certeza. Aí a gente primeiro vai, claro, fazer uma avaliação, ver se a paciente tem indicação de prótese, né? Às vezes, dependendo, a gente vai precisar não colocar não só a prótese, porque às vezes tem paciente que fala: ah, eu não queria cicatrizes em outros locais, não queria fazer um retalho, eu queria só fazer a prótese. Porém, às vezes só a prótese também não tem um resultado muito bom, porque às vezes a mastectomia, tudo vai, eu sempre vou reforçar isso, tudo vai depender da cirurgia que foi feita. Mas vamos pensar naquela mastectomia radical, que a gente está estigmatizado, assim, que a gente pensa mastectomia, a gente pensa aquela paciente É o que com, eu penso, é, sem nada. sem nada com aquela cicatriz. Pronto, chegou isso para mim no consultório. Paciente que já operou, né? Já faz um tempo da mastectomia e agora ela chegou, doutora, fiz a minha mastectomia, tô curada e agora eu quero reconstruir. Então, primeiro eu vou avaliar. Mas o peso dessa paciente, ela é uma paciente magrinha? Se ela for uma paciente muito magrinha, por exemplo, tá ali só a pele colada no tórax dela, eu não tenho como só colocar a prótese. Por quê? Por mais que eu coloque ela debaixo do músculo, que vai ter um músculo para proteger, às vezes esse músculo também tá bem fininho e vai ficar aquilo ali. É prótese e músculo fininho e pele. Então a prótese vai ficar bem marcada, vai ficar aquela coisa artificial, literalmente uma bola só. Então a gente pensa o que que eu posso associar com a prótese para dar um formato de mama. Aí a gente vai pensar em
será que se a paciente tiver, por exemplo, uma gordurinha que der para lipoaspirar da barriga, a gente tira, e aí essa gordura a gente vai e faz uma lipoenxertia na mama. E aí, às vezes, a gente vai ver também, se ela foi muito magrinha, ela não tem um espaço suficiente para a gente injetar essa gordura sem formar muito nódulo. Então, a gente vai falar, então, às vezes eu preciso fazer um retalho, que é o quê? Você precisa uma cobertura para essa prótese, porque às vezes essa prótese ela não pode ficar tão exposta. E aí eu vou pensar nos retalhos que a gente pode fazer. O retalho que a gente mais faz, assim, associado à prótese, é o grande dorsal. Qual que é esse retalho? A gente tem um músculo que a gente treina bastante na academia, que é o grande dorsal ou latíssimo do dorso. Ele é um músculo que vem desde aqui da articulação do ombro e se insere ali até o finalzinho das costas ali da coluna. Então, ele é um músculo enorme, muito forte, e que se a gente tirar um pedaço dele, a gente ainda vai conseguir ter a mobilidade normal e ele, o músculo junto com a camadinha de gordura que tem por cima dele antes da pele, ele dá um acolchoado bom para proteger a prótese e dar, por exemplo, esse volume mais do polo inferior, que é onde a gente precisa ter um pouquinho mais de volume junto com a prótese. Então, a gente leva esse músculo com essa gordura, a gente faz meio que um túnel saindo das costas, e ele chega aqui na frente. Atrás ela fica com a cicatriz linear, que dá para esconder na linha do sutiã ou do biquíni. E na frente a gente traz esse tecido, esse coxim adiposo com a musculatura, para a gente conseguir colocar a prótese de modo que ela fique protegida, que dê um volume bom e uma cobertura boa para ela. Então, essa, por exemplo, é uma opção. Existem várias Incrível. outras. É incrível, incrível. É como se fosse um batente acolchoado ali pra segurar. Exato. Tem muito transplante, né, na reconstrução de mama em geral, né? Assim, tira a Isso. gordura de um canto, tira a pele do outro, tira retalho do outro, A gordurinha do outro. gente vai com o que a gente tem disponível ali da paciente com os recursos de tecnologia, a gente vai tentando trabalhar, assim, articular um plano que dê um resultado melhor. E às vezes a mesma paciente precisa de tudo isso que eu falei, de enxerto de gordura, de retalho, de prótese, do expansor previamente para a gente poder colocar essa prótese. E é muito legal, porque a cada paciente que aparece no nosso consultório é um desafio novo. A gente começa a bolar um plano, às vezes até chama outro colega para discutir o que você acha que ficaria melhor aqui. Realmente é um quebra-cabeça. Perdão. É uma coisa que eu ia perguntar. A paciente que fez a reconstrução de mama pós câncer de mama, quanto tempo? Aliás, a paciente que fez a mastectomia pós câncer de mama, quando que ela deve procurar uma cirurgia plástica para começar a pensar em reconstruir? Geralmente a gente pede, assim, caso ela não esteja sendo acompanhada desde o começo por um plástico, né? Que o mastologista dela que faça essa indicação. A gente trabalha muito em conjunto com o pessoal da mastologia. Quando o mastologista já vê que não tem indicação de cirurgia imediata, ele faz a cirurgia dele da mastectomia, faz todo o tratamento necessário de químio, de radioterapia. E quando ele vê que a paciente está livre da doença, que tem a indicação, geralmente o mastologista que encaminha para a gente, para avaliação. Por exemplo, caso chegue uma paciente no meu consultório que, por conta própria, ela veio me procurar, provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que eu vou perguntar. E o seu mastologista, como é que está o acompanhamento com ele? A senhora já foi liberada? Porque a gente precisa muito atuar em conjunto para poder tomar essa decisão de reconstrução. Principalmente ter certeza que, por exemplo, a paciente não vai precisar em breve de uma cirurgia, uma nova cirurgia oncológica pela mastologia, porque senão não faz sentido reconstruir para a gente, né? Existem casos, por exemplo, de pacientes que a princípio estavam curadas, né? Foi feita a reconstrução e que infelizmente depois a doença recidivou.
mas é algo que a gente não espera. Com todos os exames que a gente tem hoje em dia, a gente consegue detectar como é que tá, acompanhar a evolução da doença. A gente nunca espera que a paciente tenha uma recidiva, mas é algo que a gente tem que considerar, pode acontecer. Existe uma idade mínima para fazer a reconstrução de mama? Não, graças a Deus a gente não vê muitos casos de câncer de mama em pacientes muito jovens. Na plástica, geralmente com autorização dos pais, a gente faz cirurgias a partir dos 16 anos em mama, que é quando a evolução, a maturidade, a mama já está madura, né? A paciente acabou o crescimento dela, o desenvolvimento das mamas tem vários estágios, a gente chama estágio de Tanner, desde quando ela é criança, ela vai mudando as características físicas, assim como a gente vai crescendo, vai criando características de adulto, nossa mama também. Tem a mama infantil que vai evoluindo para uma mama adulta. Geralmente, aos 16 anos, a paciente já está madura o suficiente em termos fisiológicos para que a gente possa passar por uma reconstrução. Então, no caso, é uma paciente que teve um câncer de mama muito jovem, a partir dos 16 anos, que é muito raro ter câncer de mama nessa idade, a não ser que seja alguma coisa genética, enfim, ela já está habilitada a passar por essa reconstrução. E também não existe um limite de idade para ser feita, né? A gente vai muito em condições clínicas da paciente. Uma paciente de 70 anos, por exemplo, vai depender da saúde dela, das comorbidades que ela tem. Se uma paciente muito debilitada, que tenha outras doenças que afetem o quadro clínico dela, às vezes a gente pensa em não reconstruir. Mas se for uma paciente ativa, que não tem essas doenças, que deseja a reconstrução, porque algumas pacientes falam, doutora, já tenho 70 anos, não penso mais nisso, a gente respeita, apesar da gente querer, se a gente acha que a paciente pode suportar a cirurgia. E ela não só pode suportar, como ela poderia se beneficiar muito, Isso, né? com certeza. Aí uma outra pergunta. Quem tem diabetes e hipertensão pode fazer reconstrução de mama? Pode sim. Muitas pacientes, né, de meia idade têm a doença e também tem essas comorbidades. A primeira mastectomia sempre vai ser realizada, né, porque ela sempre é primordial, precisa é uma cirurgia que precisa ser feita o quanto antes, né, para tirar o câncer, e muitas dessas pacientes sofrem com essas comorbidades. Muitas vezes, por exemplo, a gente não opta pela reconstrução imediata se a paciente tiver com uma hipertensão ou com uma diabetes descontrolada, porque para fazer a mastectomia a gente não consegue esperar controlar essas doenças. Mas para a cirurgia plástica, visa a reconstrução, mas querendo ou não, não é caso de vida ou morte para aquela paciente, como o câncer é, às vezes a gente opta, não, primeira cirurgia, vamos tirar o câncer e daí a gente vai controlar, vai encaminhar, por exemplo, para um endocrinologista, para um cardiologista. Essa paciente vai controlar essa pressão, essa diabetes, para depois a gente reconstruir. Até porque essas doenças, né, as doenças cardiovasculares, quanto também a diabetes, elas vão influenciar na cicatrização e na recuperação. Então, às vezes, não é interessante a gente já Sim, verdade. reconstruir uma paciente que está com o diabetes lá em cima e que esse açúcar alto no sangue vai dificultar, às vezes vai abrir ponto, não vai cicatrizar, tem uma chance maior de infectar. Então, não é interessante para a paciente fazer essa reconstrução no mesmo momento. Uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas eu acho interessante a gente fazer para o público entender um pouquinho melhor, né? Aquela prótese que, aliás, você respondeu, eu acho que nas entrelinhas ali, né? A prótese que é usada na reconstrução de mama é a mesma prótese das cirurgias estéticas convencionais? Sim e não, vamos lá. É, existem vários tipos de prótese no mercado. Desde o expansor, que querendo ou não, é um implante também,
mas que, como eu já falei, é aquele implante que a gente depois vai substituir por um implante de silicone. O implante de silicone, ele tem vários formatos. Quando a gente faz a cirurgia estética, apenas a paciente quer pôr silicone. A maioria delas opta por uma prótese mais redonda e que tem uma maior projeção, que é geralmente a que a gente usa no consultório, que é a round, que é de redonda, e de projeção geralmente é high ou extra high, alta ou super alta. Nessas estéticas que a gente vê muito os modelos, Instagram, que é aquele resultado mais Mais estético, marcado. mais marcado. Já na reconstrução, a gente não opta por isso. Às vezes uma prótese que a gente chama de DEME, que tem uma altura ali mais ou menos mais baixa, ela vai ter uma base mais larga e ela vai ser melhor para reconstruir. Ou até mesmo uma prótese mini, de acordo com o volume que a gente vai precisar. Então, geralmente a gente opta por essas próteses com características menos estéticas e mais anatômicas. Mas, Hum, assim, para toda regra tem uma exceção. Às vezes, dependendo do caso, a gente pode sim usar a prótese round, né, que é a mais redondinha, também numa reconstrução da mama. Tudo vai depender do plano do cirurgião plástico, das queixas, né, do que a paciente traz em consulta e do que pode ser feito também, o resultado personalizado para ela, para o corpo dela. Isso tudo é discutível, não é algo que a gente pode bater o martelo e falar, não, só pode ser feito desse jeito. Tudo é conversado, tudo pode ser planejado. ou seja, sim, e a gente negocia. É isso. Geralmente existe um padrão para as estéticas e um padrão para a reconstrução, mas não necessariamente a gente vai fazer sempre seguir aquilo dali. Não é algo estabelecido que não possa ser discutido nem alterado. Hum. Nesse caso, você falou de uma diferença, né? A estética e a reconstrução. A cirurgia de reconstrução de mama, ela é estética ou reparadora? O nosso objetivo principal é reparar, mas como cirurgião plástico, a gente sempre vai tentar buscar o melhor resultado. Não vai ser, às vezes, uma mama, como eu falei, uma mama que já passou ali por uma doença. A gente, às vezes, consegue resultados excelentes, conseguimos, mas o reparar, o principal, o objetivo, vai ser reparar o volume da paciente com e ajudar ali na qualidade de vida. Então, o que eu poderia definir melhor é: a gente vai querer sim um resultado estético bom, mas nem sempre a gente vai conseguir entregar um resultado de excelência. Mas a gente sempre, independente do nome reconstrução, a gente vai querer que seja o melhor resultado para a paciente. Eu entendi. É como se fosse uma hierarquia. Você quer primeiro reparar, em primeiro lugar. Isso. Aí, na maioria dos casos, você consegue o estético de excelência. Em alguns, você se repara, né? Exato, por conta das limitações de ter sido feito Do ser humano, né? Do ser procedimentos humano ali prévios. que tá ali na Isso. sua frente, né? Um ser humano que tá ali. Ele tem um corpo, ele tem Uhum. um organismo, né? É diferente. Uma paciente que nunca passou por uma cirurgia e uma paciente que já teve todo o tratamento ali, é muito difícil. A gente pode falar até de reparadora, uma paciente que passou por uma. Não teve câncer, não teve doença, mas que passou por uma cirurgia que teve consequências. Por exemplo, a própria cirurgia bariátrica, a paciente vai emagrecer, vai ficar com muita flacidez de pele. É uma pele que também não vai ter uma qualidade, às vezes, igual à pele de uma paciente que nunca passou por cirurgia nenhuma, nem procedimento nenhum. E a gente vai fazer uma cirurgia plástica reparadora para tirar aquele excesso de pele. E muitas vezes o resultado é limitado de acordo com a quantidade de pele, e às vezes o resultado é muito bom. Ou até mesmo um paciente que sofreu um acidente que precisa reconstruir. Reconstruir, a gente vai tentar restabelecer a anatomia prévia dele com os recursos que a gente tem. E
a gente tenta, no final de tudo, também ter um resultado estético bom. Agora, Aninha falando como ser humano, do Uhum, fundo do coração, certo. olhando no olho da paciente que você não conheceu ainda. O que você diria para ela? Qual conselho você daria em relação à expectativa? É algo que, expectativa que eu tento sempre trabalhar também, não só em pacientes de reconstrução, como também qualquer paciente que vem no consultório. A cirurgia plástica está aqui para realçar a sua beleza. Eu sempre falo para elas tentarem evitar a comparação com... Claro que ela sempre vai trazer uma referência. Olha, eu acho essa paciente muito bonita. E desse jeito, esse colo, essa mama, para a gente entender o que ela quer. Mas a gente tenta estabelecer uma conexão com a paciente de forma que a gente ofereça o que ela quer, mais adequado a ela, à realidade dela, ao corpo dela. A gente vai embelezar o que ela já tem, mas não necessariamente ela vai ficar igual a outra pessoa. É muito personalizado, é algo assim, a paciente tem que entender o que ela é, o potencial que ela pode chegar, sem querer necessariamente ficar igual a outra pessoa que eu sempre bato nesse teclado, nessa tecla, de que ela precisa melhorar o que ela é. E a gente vai fazer de tudo para conseguir isso. Eu acho que esse lance da comparação, você vai fundo ali, porque se você melhorar, a gente quer, todo mundo quer. E se a proposta fosse essa, a gente tava já ok com isso. Mas a tal da comparação, a E gente hoje às em vezes quer dia, ser igual né, ao outro. a gente tem muita mídia, a gente consegue ter acesso a muita informação, é toda hora uma chuva de informação, né? Principalmente Instagram e tudo, sempre você entra ali no explorar, é um mundo com milhares de pessoas diferentes, mas a gente tem que pôr o pé no chão Eu também. acho que essa questão de comparação, eu acho que é o mais. Ele é o que mais atinge a pessoa e também é o que a gente precisa trabalhar mais em relação a tudo, né? Não só a cirurgia Isso. plástica, né? Agora, pra gente encerrar, a... é, qual conselho você daria pra mulher que descobriu que tá com câncer de mama e vai passar por uma mastectomia? Do fundo do coração. Me pondo no lugar dessa mulher, por exemplo, caso essa mulher fosse eu, é uma notícia lá que com certeza abala, que a gente tem que respirar fundo, né? Tirar forças aí para correr atrás. Graças à evolução da medicina, a gente tem muita opção. Então, desde primeiro, fez a prevenção, descobriu o diagnóstico, que eu espero que, se a paciente tenha feito o acompanhamento certinho ali, o ultrassom, mamografia anual, viu que tem a doença que foi descoberta ali, a gente reza para que tenha sido descoberta numa fase inicial, ou, enfim, se já tiver mais avançada, de qualquer forma. Vamos respirar fundo, vamos dar o primeiro passo, seguir, ver qual que é o tratamento proposto e ter em mente que, independente de ser uma cirurgia menor, uma cirurgia mais agressiva, tem a chance de cura, e não só a cura física da doença, como também a gente tem todos os recursos, seja na medicina privada, seja pelo SUS, de tentar recuperar não só a parte estrutural com a gente da plástica, né? Como também a parte psicológica. A gente tem toda uma estrutura de apoio, uma equipe multidisciplinar que é muito importante, de mastologista, de radiologista, de psicólogo, de cirurgião plástico, de assistente social, de tudo que
estar disponível no contexto para que aquela paciente possa se recuperar e sim tenha uma vida depois do câncer, uma vida que com certeza vai ser modificada, não vai ser a mesma depois dessa experiência toda, mas que ela existe. Tem muitas mulheres aí que são exemplo disso, de força, de recuperação, de superação, e que estão aí para contar muita história e que a gente vê que dá certo. Confia, independente da sua fé, do que você acredita, há esperança, sim. É uma doença que a gente está cada vez mais avançando nos conhecimentos e que é tratável, é curável e a gente consegue, sim, reconstruir e recuperar essa vida, recuperar essa paciente. Que bom, obrigado. E um recadinho para quem tá em casa e precisa aprender como é que faz para prevenir. Então, mulheres que estão nessa faixa etária, ali, principalmente depois dos 30 anos, realizar ultrassom, mamografia anualmente, fazer também, sempre bom fazer o exame do autotoque, ver se tem algum nódulozinho ali que percebeu que tá ali, mas que não estava antes. Sempre bom procurar o profissional, ajuda o quanto antes, seja o médico da atenção básica, o médico que acompanha a família, seja já o próprio mastologista, para começar a investigação e o tratamento quanto antes, que também o tempo para a gente é muito importante nesse tratamento. Perfeito, quanto antes melhor, né? Com certeza. Teve um profissional que veio aqui que ele falou assim, não se previne, a gente rastreia. A gente tenta encontrar cedo. Exatamente. Como é que previne? Ele fala em estilo de vida, fala em várias coisas, mas é uma doença triste, né? Nunca se sabe, né? Às vezes é genética, né? Nunca se sabe. Exato. Doença acontece com todo mundo. Com novo, com velho, com pobre, com rico. Doença é doença. É isso. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo com tanta presteza, tão rapidamente, né? O convite aconteceu assim. Mas é isso. Muito obrigado por trazer essa mensagem, por ter dedicado sua vida inteira para a saúde, para a medicina e por trazer essa transformação de vida para nós, né, para os pacientes e para as mulheres, né, que estão ouvindo aqui, nossa audiência. Obrigada a você, Rômulo. É uma área que eu gosto muito e que eu fico muito feliz que profissionais como você estão abrindo esse espaço para que a gente possa falar sobre e conscientizar a população um pouquinho mais sobre não só a prevenção, o rastreio, como também sobre a reconstrução. Ah, que bom. Para nós é uma coisa nova que a gente está trazendo. A gente tá com esse podcast faz um ano agora e a gente decidiu que vai servir. Servir mesmo. Eu tenho certeza que você está fazendo uma utilidade pública, assim, excelente. Por mais que essa informação, para chegar em uma pessoa ou 1 milhão, vai fazer diferença na vida de alguém. Minha mãe ela dizia assim, ela é uma referência em projetos sociais, né? Era tipo assim, 400 crianças, 300 crianças, era muita gente. Aí eu dizia, mãe, como é que você sabe? Como é que você escolhe? Como é que você... Às vezes ela tinha ali eu não vou dizer os preferidos, aqueles que se destacavam. Ela dizia, a gente não sabe. É fazer o bem sem ver a quem. Ela dizia, eu sei que vai ser eu quero atingir 1. Então eu vou buscar aqui 400. Então a gente não sabe quem vai ser. Então se essa mensagem puder atingir 1 e a gente conseguir salvar uma vida... Eu já estou satisfeita. Já tá feliz, né? E você que tá em casa, já passou da hora de deixar o seu like. Seja lá onde você esteja, no YouTube, no Spotify, no Deezer. É isso, esse é o Blue Pro Podcast. Aqui a gente fala de medicina que humaniza histórias que conectam.